Então, gente, ó, na aula da semana passada, né, do dia 9 de abril, nós determinamos a resistência à tração, né, a resistência à tração do banzo inferior dessa treliça aqui, ó, certo? E aí, essa barrinha aqui, ó, essa barrinha, quando ela chega lá na ligação, né, com o pilar, ela tem esse detalhe que está aqui indicado. Então, são dois, o banzo inferior da minha treliça é composto por dois perfis em U, laminados, né? Dois perfis em U laminados, conectados a uma chapa GUC, né? Conectados a uma chapa GUC por meio de dois parafusos, né? Dois parafusos. Aí a gente foi, né? Determinamos aqui, ó, além das propriedades geométricas, nós determinamos aqui quem era a resistência do banzo inferior da minha treliça, né? Com relação ao escoamento da seção bruta, certo? E com relação à ruptura da seção líquida, tá? Aí, o escoamento da seção bruta deu 488 kilonewtons e a ruptura da seção líquida deu né, 369,9 kilonewtons. Eu lembro que no finalzinho da aula, né, o Walter perguntou, eu acho que foi o Walter, não tenho certeza. Ele perguntou sobre qual seria a resistência de cálculo dessa barra tracionada, né? Foi você, Walter? Foi eu. Isso, aí a minha resposta foi que era justamente a resistência da barra, né? É dada pela menor resistência de cálculo dentre os mecanismos que você está verificando. No caso, eu verifiquei dois mecanismos, né? Que são os mecanismos que provocam a ruína, né? De uma barra tracionada, que é o escoamento da seção bruta e a ruptura da seção líquida. Então, nós temos aí 488, 369,9. Então, se for questionado para vocês, qual é a resistência de cálculo da minha barra tracionada, é justamente o valor de cálculo, né, da resistência devido à ruptura da seção líquida, que é de 369,9 kilonewtons, tá? 369,9 kilonewtons. Aí eu vou fazer algumas pequenas reflexões aqui, ó, com base nesse esquema de cálculo que a gente tem aqui, ó, né? Vocês viram que a resistência da ruptura do escoamento da seção bruta é de 488 e da ruptura da seção líquida é 369,9. E como eu acabei de falar, portanto, a resistência da barra é o menor valor entre as duas. Ou seja, o fator limitante, né? O limitante da minha resistência da minha barra tracionada é a ruptura da seção líquida. Então, se eu quero aumentar a resistência da minha barra à tração, eu tenho que alterar qual mecanismo? O escoamento da seção bruta ou a ruptura da seção líquida? A ruptura da seção líquida, tá? A princípio, vocês podem pensar o seguinte: se eu quero aumentar a resistência à tração da minha barra, basta eu escolher um perfil com a maior área, né? Porque se eu aumento a área do perfil, a área bruta aumenta, né? Então, consequentemente, a área líquida e a área efetiva também aumentam, e aí eu aumento a ruptura da seção líquida. Bom, mas esse aí é o caminho mais óbvio, né? E às vezes, aumentar o perfil, né? Só vai tornar, às vezes não, sempre, né? Vai tornar a estrutura de aço mais cara, tá? Lembrando lá que quanto maior o consumo de aço que você tem, mais cara é a estrutura de aço, tá? A fabricação dela. Tudo bem? Então, beleza, já expliquei para vocês que aumentar a área do perfil, ou seja, escolher um perfil com a maior área seria uma opção para aumentar a resistência à tração da minha barra. Quem sabe me dizer mais uma opção com base nisso que está apresentado aqui nos cálculos? Mais uma opção que eu poderia fazer para aumentar a resistência à tração com relação à ruptura da seção líquida da minha barra. O que é que eu posso fazer no detalhamento, né? Lá da ligação do banzo inferior da treliça com a chapa GUC, aquela ligação parafusada. O que é que eu posso fazer com a ligação Poderia, para no caso, aumentar? modificar o LC, que era o comprimento entre os parafusos.
ou não? Aumentar o LC. Sim, sim, sim. Se você aumenta se você aumenta o LC, Aumenta o CT. é porque você está olhando pela equação, né? Se você, Era. se você aumenta esse cara, você diminui, ou você aumenta esse, não é isso? Se você aumenta esse cara, você aumenta esse. Concorda comigo? O seu CT vai ser maior, ou seja, a eficiência da sua ligação, né, vai aumentar, não é isso? Como é que você E aumentar o LC? Como é que você faz para aumentar o LC? Aumenta a distância entre a perfuração dos parafusos. Isso, do primeiro ao último parafuso, né? Do primeiro ao último parafuso. Então, se você tem, fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos supor que tá aqui o banzo inferior da nossa treliça, né? O nosso perfil em U visto de frente, tá aqui. E aí eu tenho, vamos supor que eu tivesse 4 parafusos conectando o perfil U à chapa C. Quem seria o LC nesse caso? Imagine que a distância de um parafuso ao outro aqui, né, de centro de furo a centro de furo, fosse de 60 milímetros. Quem seria o LC? Seria 180 180. milímetros. 180, né? Porque você teria 1, 2, 3, né? O LC é a distância do primeiro ao último parafuso, né? Na direção do esforço solicitante, né? O esforço solicitante é na direção horizontal, então o LC é medido também na direção horizontal, né? Ou seja, o LC é sempre na direção do esforço, tá? Paralelo ao esforço. Tudo bem? Independente se vocês tivessem aqui, por exemplo, parafusos em zigue-zague, né? Se vocês tivessem uma furação desse tipo aqui, ó, em zigue-zague, não importa. O LC é a distância do primeiro ao último parafuso na direção do esforço axial da barra. Tá bom? No caso que a Júlia está propondo, é que, no caso, eu só tenho 2 parafusos, né, Júlia? Júlia, ó. No nosso exemplo, nós só temos 2 parafusos. Se eu quero aumentar o CT, então basta eu aumentar o LC. Então, eu poderia afastar o primeiro do segundo parafuso um pouquinho, né? Aumentar a distância do primeiro ao último parafuso, só um pouquinho, para aumentar o meu LC. De repente, aumentar o LC aqui para 75 milímetros, né? 75 milímetros. Faça aqui as contas para mim. Quanto é que daria o LC? Aliás, quanto é que daria o CT se eu aumentasse o LC, né? Para 75 milímetros, né? 7,5 centímetros. Quanto é que daria o meu CT? 0,852. 0,852. Aumentou um pouquinho, não foi, Júlia? Aí você aumentando o CT, você aumenta a sua área efetiva, né? E aumentando a área efetiva, você aumenta a resistência à tração da barra com relação à ruptura da seção líquida. Só que tomem cuidado que o CT, ele tem um valor máximo. Quanto é que é? Quem que sabe aí? Qual é o valor máximo do CT? Valor máximo. Não pode ultrapassar entre 0,6 e 0,9, se eu não me engano. Isso, só toma cuidado, que é o seguinte. Se eu obtenho um valor de CT maior do que 0,9, significa que a eficiência da minha ligação é muito boa. Mas pela norma, eu só posso
utilizar o valor máximo do meu CT, seria 0,9. Então, se eu calculasse aqui o CT desse 0,95, por exemplo, né? Embora a eficiência da minha ligação tracionada seja muito boa, eu só poderia colocar nos cálculos aqui CT igual a 0,9, né? O teto dele, tá? Certo? O teto. Tá bom? Agora, o valor mínimo, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, porque às vezes as pessoas acham que é porque, por exemplo, se o seu CT der 0,52, vamos supor que o seu CT desse 0,52. Aí você chegaria para mim e falava, então, professor, como a norma diz que o valor mínimo de CT é 0,6, então eu vou adotar no meu cálculo CT igual a 0,6. Não, vocês estão redondamente errados. Não é assim que funciona. Quando a norma coloca que, lá no texto dela, não é permitida ligação, né, de elementos tracionados que tenha CT menor do que 0,6. Então, se você calculou o CT da sua ligação, do seu elemento tracionado, e deu menos do que 0,6, então é porque o detalhamento da sua ligação é ruim. Refaça ele, porque o valor mínimo permitido de CT, né, para elementos tracionados é de 0,6. Não pode ser valores menores do que isso. Vocês compreenderam a diferença? Até aí tudo tranquilo? Existe mais alguma coisa que a gente poderia fazer na ligação para aumentar o CT? Vou fazer aqui um desenhozinho. Eu acho que vai ajudar vocês um pouco. Quem é o EC, que aparece aqui na equação? Quem é o EC? É a excentricidade, né? A excentricidade. Bom, então ela é essa distância aqui, ó, da face do plano de cisalhamento até o centroide do perfil, que no caso do catálogo coincide lá com o XCG, né, que está lá no catálogo, não é isso? Concorda comigo? Então, Sim, é isso mesmo. se eu quero aumentar o CT, o que é que eu posso fazer? Basta eu diminuir essa excentricidade, concorda comigo? Se eu quero aumentar o CT, então eu diminuo a excentricidade. Não é isso? Não é isso? Então, às vezes, de repente, vocês podem procurar um perfil que o centroide dele fica um pouquinho mais próximo, né? Fazer com que o centroide dele se aproxime mais do plano de cisalhamento. Às vezes, quando você aumenta o perfil, né? Quando você aumenta o perfil, você faz com que o centroide dele fique mais distante ainda do plano de cisalhamento. Aí embora você tenha aumentado a área, você diminui o CT, porque se você aumenta essa excentricidade, né, o seu CT diminui, né? Então, às vezes, não compensa você simplesmente chegar e falar, vou aumentar o tamanho do perfil. Não é bem assim. Tem que ser adotada uma estratégia, né, para escolher o próximo perfil que você vai utilizar, tá bom? Quando você simplesmente aumenta o perfil, essa excentricidade também aumenta, e aí o CT diminui, ou seja, a eficiência da sua ligação também cai. Correto? Vamos então. Assim, não tem mais nada que eu possa fazer. Não tem mais nada, não existe mais nenhuma estratégia que eu lembre agora para aumentar a resistência à tração da seção líquida, tá? Júlia, com relação a essa situação que você propôs, né, que é aumentar a distância do primeiro para o último parafuso, ela tem um pequeno inconveniente, que é o seguinte, tá?
um inconveniente do ponto de vista da chapa Goussé, certo? Um inconveniente da chapa Goussé. Porque se você aumenta o espaçamento entre parafusos, certo? Você vai ter que aumentar também o tamanho da sua chapa Goussé. Concorda comigo? Você vai ter que aumentar o tamanho. Entendi agora. Esse é um inconveniente. Ah, professor, mas por que que tem que aumentar o tamanho da chapa Goussé? Porque lá no assunto da terceira unidade, quando a gente vai detalhar uma ligação parafusada, existem distâncias mínimas, tá? Distâncias mínimas entre furo e borda de uma chapa. Entre furo e borda de uma chapa. Então, olhando aqui para a chapa Goussé, tá? Para a chapa Goussé, essa distância daqui para cá, ela está respeitando um valor mínimo, tá? Um valor mínimo. Então, se eu aumento a distância entre os meus parafusos, eu tenho que aumentar o tamanho da minha chapa Goussé de tal forma que essa distância aqui, né? Essa distância ainda obedeça o valor mínimo que a norma coloca, né? Que é a distância do furo para a borda da chapa. Tudo bem? Aí, se por um lado você aumenta a resistência à tração do seu elemento, simplesmente aumentando a distância entre parafusos, né, sem aumentar o consumo de aço da sua barra, né, porque você simplesmente mudou a geometria da ligação. Por outro lado, você vai ter um consumo maior de aço na sua chapa Goussé, certo? Um consumo maior de aço. Mas eu acredito que essa é uma solução mais econômica, tá? Essa é a solução que você propôs. Porque se você aumenta o perfil, né, o consumo de aço, né, ele vai aumentar praticamente em toda a treliça, porque você vai tentar uniformizar os perfis, né? Então, o consumo de aço na treliça, pelo menos no banzo inferior, vai aumentar como um todo. Enquanto que um aumentozinho ali na chapa Goussé não é tão expressivo assim. Pelo menos essa é a minha interpretação, certo? Tá, então vamos assim, efetivamente, né, continuar o exercício da aula passada. Deixa eu alterar aqui o esquema de cores. Nós vamos para a letra D de dado agora. D de dado. A gente vai encontrar quem são os esforços de cálculo, né, no banzo inferior da treliça, no banzo inferior da treliça. Tudo bem? Aí eu vou copiar aquela nossa treliça lá do início da questão para a gente fazer análise estrutural agora na mão, na munheca, tá? Nada de F-tool, não. Na munheca mesmo. Então, vamos lá. Ó. Nós temos, na nossa treliça, 3 ações. Tem a carga permanente, né? Que eu acredito que seja o peso próprio da estrutura metálica, mais outras pequenas sobrecargas permanentes, por exemplo, forro, telhado, né? Em aço também. Temos aí uma sobrecarga variável, certo? De 130 quilonewtons aplicada aqui em cima, e eu acabei apagando o que não era para apagar. Todas essas cargas estão aplicadas aqui em cima, nesse ponto C aqui, ó, no ponto C. Então, nós temos uma sobrecarga variável de 130 quilonewtons, e ainda temos um equipamento que permanece fixo por longos períodos de tempo, como está dito aí no enunciado da questão, que vale 80 quilonewtons. 80 quilonewtons. Vamos determinar aí quem são os esforços de cálculo na nossa treliça. Eu vou copiar esse danado aqui para eu não ficar indo e voltando lá da página que eu estou para cá, tá? Copiar. Vamos lá na página de hoje, colar. O que eu vou fazer aqui é a combinação de ações propriamente dita. Ou seja, eu vou aplicar uma carga na minha treliça
com um valor de cálculo, né? Um valor de cálculo oriundo de uma combinação de ações, tá? Ou seja, eu faço a combinação de ações, jogo essas ações na minha treliça e obtenho os esforços da minha barra, portanto, já com valores de cálculo, né? Se as ações na minha treliça já estão com valor de cálculo, então os esforços oriundos dela também já estarão com valores de cálculo. Concordam comigo ou não? Como vocês estão vendo aqui, existem duas ações variáveis. Qual delas vocês querem colocar como ação variável principal? E qual delas vocês querem jogar como variável secundária? Todas essas cargas aqui estão no sentido da gravidade. Então, todas as cargas que eu estou aplicando aqui nesse ponto vão fazer com que a minha barra fique tracionada, né? Vão fazer com que a minha barra esteja tracionada. Então, independente de qual ação eu esteja me referindo, todas elas são desfavoráveis, né? Desfavoráveis, ou seja, todas elas devem aparecer na combinação de ações. A questão é qual delas vocês querem colocar, qual dessas ações variáveis, né? Vocês querem colocar como ação variável principal e qual como secundária. A principal pode colocar a sobrecarga variável, Matheus. Tá, então vamos E botar a aqui outra como a secundária. ação variável, ação variável principal será aqui a minha sobrecarga. Sobrecarga. Vamos lá. Quem vai ser a minha carga de cálculo? Eu vou chamar de PD1, porque é a minha combinação 1, né? Eu vou chamar aqui, ó, combinação Combi 1. Combi 1. Então, a minha carga de cálculo nessa combinação 1, que eu vou colocar lá no topo da minha treliça, vai ser o coeficiente de segurança. Lembrem que eu estou tratando aqui do estado limite último, né? Então, eu estou fazendo aqui uma combinação de ações para o estado limite último, pensando naquelas combinações normais, né? Então, vou ter aqui o gama G vezes a parcela permanente, eu vou chamar de Gzão. O que mais? Se a sobrecarga é a variável principal, então eu vou ter o gama Q vezes o Qzão aqui, ó. Esse Qzão aqui. E o equipamento, como é que ele entra? Como é que entra o equipamento aí? Seria com o coeficiente gama Q, né? Que vai ser um. E com. Vou chamar de gama EC. Gama do equipamento. Vezes o quê? E aquele que faz a. Esqueci como é o nome, Matheus. Outro coeficiente. A redução. De redução. Psi0 do equipamento. Né? Psi0 do equipamento. Aí eu vou chamar aqui de EQ. Equi. Pronto. Vocês usam a simbologia que vocês acharem mais elegante, tá? Vamos lá, quem é o gama G? Quanto é que vale o gama G? O que é que vocês acham? O que é que eu devo colocar aí? Deixa eu ver aqui se tem alguma orientação sobre essa carga permanente. E não fala nada, né? Não fala se é só da estrutura de aço em si, né? Se é o peso somente da estrutura de aço. Então, a gente deve imaginar que é uma carga permanente que engloba diversos componentes estruturais que não exatamente são em aço, tá? Alguns podem ser em concreto, alguns podem ser materiais não estruturais, como forro de gesso, enfim, materiais avulsos que provocam uma carga permanente genérica, tá? Aí, nesse caso, quanto é que vale o gama G?
Quem tiver NBR 8800, que abra ela aí, viu? Alguma ideia? Alguma sugestão? Tem uma coluna que se trata peso próprio de elementos construtivos em geral, 1,5. Aí, quanto é que é o G? O G é 90 kilonewtons, né? Mais, quanto é que vale o gama Q? Que é o da sobrecarga variável na cobertura, né? Aí, as ações variáveis oriundas de uso e ocupação valem 1,5 o coeficiente. Então, 1,5 vezes quem? Vezes 130 kilonewtons. Mais, agora o coeficiente de segurança devido ao equipamento, né? Com relação ao equipamento, eu vou considerar uma ação genérica, uma ação variável genérica, né? Como a própria norma coloca, demais ações variáveis, incluindo a decorrente de uso e ocupação. Então, nesse meio aí está incluído também a ação devida a equipamentos. Então, o gama do equipamento vale 1,5. Agora, quanto é que vale o psi zero do equipamento? Psi zero do equipamento. Alguma sugestão para o psi zero do equipamento? Lembrando que o equipamento permanece fixo, permanece no local por longos períodos de tempo. Locais em que há pesos ou equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo ou com elevada concentração de pessoas. Psi zero vale 0,7. 0,7 vezes 80 kilonewtons. Alguém me diga aí quanto é que seria essa carga vertical que eu colocaria na minha treliça para essa combinação de ações, então? 414, Matheus. Muito bem. Então, essa aqui é a minha combinação 1. Combinação 1 deu uma carga de 414 kilonewtons. E se agora eu inverter? Se eu colocar a ação variável do equipamento como principal e a sobrecarga variável como secundária. Lembrando que esse coeficiente aqui, o psi zero da sobrecarga variável, não é 0,7, né? Então, vamos lá. A ação variável principal agora vai ser o meu equipamento. Ação variável principal vai ser agora o meu equipamento. Eu acho que essa combinação 2 que a gente vai fazer agora, ela não é a mais crítica não, tá? Eu acho que não é não, mas vamos tentar. Então, a carga de cálculo para essa segunda combinação, carga de cálculo que eu vou botar lá no topo da minha treliça, né? Vai ser o gama G. Quanto é que vale o gama G? 1,5, né? E quanto é que vale a carga permanente? Quem sabe dizer? 90. 90 kilonewtons. Aí agora eu vou colocar o coeficiente de segurança devido ao equipamento, que foi 1,5, vezes quanto? Vezes 80. o equipamento é 80, é? Tá, aí agora vem a sobrecarga, né, variável que tem lá na cobertura da treliça, certo? Seria quanto? Seria 1,5. Aí quanto é que é o psi zero da carga variável na cobertura? Agora é 0,8.
0,8 vezes, aí quanto equivale a sobrecarga na cobertura? 130. É 130, né? Quer que eu verifique? É sim, é 130. 130. Dá 411 tudo. 411 Isso. é maior ou menor do que a combinação 1? Menor, né? Um deu 14. Menor. Então, essa daqui é o nosso xodó, né? Mais desfavorável. Por que que ela é mais desfavorável? Obviamente vocês falam, porque ela foi a maior, né? A maior carga, então é a mais desfavorável. Mas lembrem da nossa estrutura, né? Eu tenho uma carga vertical aqui no ponto C. Quanto maior essa carga, né? Quanto maior essa carga, maior o esforço de tração que eu tenho no bando inferior dessa minha treliça. Maior esforço de tração que eu tenho aqui embaixo. Então, do ponto de vista da segurança estrutural, eu tenho que procurar as piores combinações possíveis, né? As mais desfavoráveis, tá bom? Vamos, então, verificar. Aliás, vamos fazer análise estrutural da nossa treliça. Estrutural. Eu quero saber, né? Eu quero saber da análise estrutural que, ao aplicar a carga PD1 na minha treliça, né, aquela carga que eu obtive 414 kN, qual é o esforço de tração que eu vou ter no banzo inferior da minha treliça, tá? E esse esforço de tração que eu vou calcular é um esforço de tração com valor de cálculo, né? Valor de cálculo. Por quê? Porque eu já coloquei as ações na minha treliça com valores de cálculo. Compreendem isso? Quanto é a carga que eu tenho que aplicar aqui em cima, gente? A carga que o Walter calculou, né? 414 kilonewtons. Como é que eu faço para obter? Fiz um corte na minha treliça, não foi? Pagar essas cotas aqui. Paga, 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 paga. Vou pegar esse danado e vou redimensionar ele, deixar ele um pouquinho maior para facilitar o nosso entendimento. Então, quais são as forças que eu tenho nesse pedaço que o Aristides cortou da minha treliça? Eu tenho aqui a reação de apoio. Eu não sei. Reação de apoio. Vou chamar de RV. XY. Aí eu tenho a reação horizontal, que eu vou chamar de RH. Eu tenho o esforço de tração no banzo inferior. Lembrando que eu cortei a barra da treliça aqui, né? É o meu NT. Vou chamar só de, por enquanto, né? Para facilitar a nossa compreensão, vou chamar de NAD. N de A para D, né? É NAD. E essa outra aqui, provavelmente ela é de compressão, mas como eu quero que o sinal do esforço saia na análise estrutural, eu sempre convenciono que as barras estão tracionadas. Se der positivo, é porque está tracionada. Se der negativo, é porque está comprimida, tá? Esse esforço aqui da diagonal superior, eu vou chamar de NAC, o banzo superior da treliça, né? NAC. E aí eu vou precisar saber quem é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Chamado de alfa. Tá? Esse ângulo alfa aqui, ó. Quanto equivale em alfa? Como é que eu posso achar? Vamos achar o alfa pela tangente, né? A tangente de alfa vale quanto? Danado. Tangente de alfa vale quanto? Cateto adjacente, ou cateto oposto pelo cateto.
cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso, seria 2,20 m por 3,30 m. Quem sabe me dizer quanto é que daria isso aqui? Dá 0,66. Tá. Muito bem, vamos lá. Como é que... Tem mais alguma força nesse desenho aqui que eu não coloquei? Mais alguma força que eu não coloquei? Eu seccionei a minha treliça, estou olhando para tudo que está para o lado esquerdo dela, né? Tudo que está para o lado esquerdo. Então, tá aí, as reações de apoio e os esforços nas duas barras, banzo superior e banzo inferior. Então, agora, eu posso começar descobrindo quem é essa reação vertical aqui, ó. Quem é essa reação vertical? Como é que eu posso descobrir? É só fazer equilíbrio das forças. Aliás, melhor. Vamos fazer, para descobrir quem é essa reação aqui, ó, a reação vertical em A, tem uma maneira mais formal e uma maneira mais simples, né, direta, que é o seguinte: essa estrutura não é simétrica, a carga não está aplicada no eixo de simetria. Sim, só pegar Então é só pegar a carga e dividir por 2. e depois. Isso, essa reação vertical aqui seria quanto? 207, né? E essa aqui também, não é isso? Alguém não concorda? Alguém não concorda comigo? Que seria o 414 dividido por 2. E quanto é que seria essa reação horizontal aqui? Quanto é que seria essa reação horizontal? 0. Zero, né? Você tem uma treliça isostática, né? As cargas que estão sendo aplicadas estão só na direção vertical. Então, não tem pronto correr não. Essa reação aqui vai ser zero mesmo, tá? Então, já posso colocar aqui, ó, esse danado aqui nem existe. Vou apagar ele. E esse outro danado aqui, o RV, vale 207 quilonewtons. Bom, vamos lá, então. Eu quero descobrir quem é essa força aqui, ó. Quem é essa força? Vamos lá, então. Vou fazer aqui somatório das forças na direção x igual a zero. Lembrando que a direção x é essa aqui, né? X, y. Somatório das forças em x igual a zero para a direita positivo, né? Então, eu vou ter quais forças? Eu vou ter NAC vezes cosseno de alfa mais NAD igual a zero. Cheguei em alguma coisa? Eu chego em alguma coisa com essa equação? Não, é melhor fazer logo na direção Y, que encontre logo o NAC. Isso, meu filho. Então, guarda essa equação aí, ó, guarda ela. Chama ela de equação 1, sei lá. Vamos para o somatório das forças na direção y, igual a zero. Aí eu vou ter NAC positivo vezes seno de alfa, né? Mais 207 kilonewtons. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, NAC vai ser igual a menos 207 kilonewtons sobre seno de alfa. Ah, professor, precisa calcular? Não, não precisa. Deixa aí do jeito que está aí. Agora eu vou pegar essa equação e vou jogar aqui dentro. Aqui dentro. Tudo bem? Vamos pegar ela aqui, ó. Certo, vamos continuar então. Eu vou pegar essa equação
e vou substituir o valor de NAC que eu encontrei, ó. Apagar, pega esse cara e joga fora, pega esse cara e joga aqui dentro. Concordam comigo? 207 quilonewtons negativo vezes cosseno de alfa sobre seno de alfa mais NAD igual a zero. Ou, melhor dizendo, né? Melhor aqui na próxima linha mesmo. NAD igual a 207 kilonewtons vezes cosseno de alfa sobre seno de alfa é o inverso da tangente, não é isso? Então, vai ficar 207 vezes, quanto é que a tangente de alfa é 2,20 sobre 3,3. Então, basta inverter 3,30 sobre 2,20. Ou inverter o 0,66, né? Mas como eu quero a exatidão aqui, quanto é que vai dar o meu NAD? Dá 310,5. 310,5 kilonewtons. Muito bem. Então, a gente acabou de determinar quem é o esforço de tração, tá? O esforço de tração, isso é um T, tá? Solicitante de cálculo da minha barra. Foi positivo, né? Porque é de tração, 310,5 kilonewtons. Muito bem. Aí a gente vai agora e compara, né? Compara esse danado, compara ele, copiar, colar. A gente compara ele com as resistências que a gente obteve na semana passada. 488 e 369,9. Né? A nossa solicitação de cálculo é menor do que a nossa resistência de cálculo, seja por causa do escoamento da seção bruta, seja por causa da ruptura da seção líquida. Então, a gente vai concluir aqui, ó, voltar aqui, ó. Esse carinha aqui é menor do que o NTRD1. O que é que eu posso concluir disso? Não há escoamento da seção bruta, tá? Ou seja, quando eu solicitar essa minha treliça com os esforços de cálculo dela, não vai haver escoamento do banzo inferior da treliça. E também esse cara é menor do que o NTRD2, ou seja, não há ruptura da seção líquida, tá? Não há ruptura da seção líquida. Tudo bem? Alguma dúvida? Mas aí tem outra verificação que a gente tem que fazer agora. A gente já terminou as verificações com relação ao estado limite último. Só que agora eu vou concluir o exercício fazendo uma breve verificação com vocês com relação a uma verificação de esbeltez máxima dos elementos tracionados, tá? Esbeltez máxima de elementos tracionados, certo? Por que a gente tem que se preocupar com a esbeltez máxima de um elemento tracionado? Eu acho que vocês devem lembrar lá do início da aula, né, da semana passada, que eu falei que os elementos tracionados não sofrem de efeitos locais de segunda ordem, né? Quando mesmo que você pegue uma barra
envergada e tracione ela, ela tende a ficar reta. Então, a princípio, né, não deveria ser uma preocupação para a gente a questão da esbeltez da minha barra, tá? Porque ela vai ficar tracionada, ela não vai sofrer efeitos de segunda ordem locais, né? Ela não vai sofrer problemas de flambagem, certo? Justamente porque ela está tracionada. Mas vocês têm que pensar na questão da execução da estrutura e também em outras cargas variáveis que podem surgir perpendicularmente ao eixo da barra, mesmo quando ela está sendo utilizada já. Então, durante a montagem da estrutura, né? Imagine que você comprou os perfis, você fez o projeto, comprou os perfis, não tomou cuidado com relação a essa esbeltez limite, porque acha que barra tracionada não tem que se preocupar com a esbeltez, certo? E aí o que é que acontece? Você foi montar a treliça, encomendou os perfis, né? Aí quando eles chegaram lá na obra, para a montagem da estrutura, ou de repente a própria treliça na fábrica, quando eles vão deslocar esses perfis de um ponto para o outro, se essas barras têm uma esbeltez significativa, elas vão vibrar e podem acabar sofrendo deformações significativas, né, transversais ao seu eixo, certo? Tanto no transporte, como também durante a montagem também. Tudo bem? Outra coisa que pode acontecer é durante a vida útil da obra, né, durante a vida útil da estrutura de aço, você ter pequenas cargas transversais ao eixo da barra. Por exemplo, uma rajada de vento, né? Ou então algum equipamento que provoque uma vibração na sua treliça. E aí, essas ações variáveis podem fazer com que a sua barrinha tracionada sofra uma vibração de tal forma que ela fique se deslocando transversalmente, né? Transversalmente ao eixo dela. Então, isso pode provocar um desconforto, tá? Pode provocar um desconforto. Então, a NBR 8800 coloca que para elementos tracionados, a esbeltez máxima, né? A esbeltez máxima de uma barra tracionada deve ser 300. A única situação em que a gente não precisa se preocupar com isso é quando a gente tem aquelas barras redondas ou aquelas cordoalhas que participam lá do sistema de contraventamento em X, seja em coberturas ou seja em contraventamentos verticais, porque na instalação dessas barras, você aplica uma proteção, né? Você traciona a barra para poder fixar ela na estrutura, certo? Então, elas já trabalham previamente tensionadas, que é o processo que a gente chama de escorva, né? Escorva. Eu vou fazer aqui o modelo da nossa treliça 3D. Tá aqui o eixo da treliça, que eu vou chamar de Z. Tá aqui o eixo Y. Tá aqui o eixo X. A nossa treliça, ela tá apoiada aqui e aqui. Dois pilares. Aí ela vem e faz isso, ó. Concordam comigo? Sim. Aqui em cima está a nossa carga. Quanto é essa distância daqui para cá e, consequentemente, né? Quem sabe dizer? Vamos pegar aqui na figura 3,30 m, né? É sim. Certo.
Certo. No enunciado da questão, a gente vai... Aliás, no enunciado da questão, foi falado o seguinte, que nós temos apenas esses dois apoios, tá? Esses dois apoios, e que o cume da minha treliça, né? O cume da minha treliça é o ponto onde está aplicada a carga, somente isso, mais nada. Então, vejam só, essa barrinha que está aqui tracionada, né? Essa barrinha que está aqui tracionada no banzo inferior da minha treliça, ela tem duas possibilidades de movimento, né? Duas possibilidades de vibração, tá? Aí vocês têm que pensar em quais pontos para cada plano da minha estrutura, tá? Aliás, para cada plano principal dessa minha barra, como é que essa barra vai se deformar, como é que ela vai sofrer vibração, certo? Então, pensem inicialmente no plano YZ. No plano YZ, que é o próprio plano da minha treliça. O próprio plano da minha treliça. Certo? Então, se eu olho a minha treliça de frente, tá? E visualizo o banzo inferior dela sofrendo uma vibração, como é que seria? Essa minha barrinha aqui, ó, ela tem 3 pontos de travamento na direção vertical. Na direção vertical. 3 pontos de travamento. Para a direção vertical, tá? Para a direção vertical. Então, quando ela tenta vibrar na direção do plano da treliça, ela tenta vibrar na direção do plano da treliça, ela sofre deslocamentos verticais. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar quem são, né, quem são esses pontos que estão impedindo esse movimento vertical. No caso, são os próprios apoios e barras montantes ou diagonais que possam existir na sua treliça. Então, essa minha barrinha tem esse ponto de travamento, esse ponto e esse ponto. As duas extremidades por causa dos dois apoios e o ponto central por causa do montante central que existe. Ou seja, quando essa barra lá de baixo for vibrar na direção vertical, ela vai poder fazer isso aqui, ó. Ou, quando ela inverter o sentido da vibração dela, ela pode fazer isso aqui, ó. Lembrando que isso aqui está no plano YZ, tá? Ou seja, esses deslocamentos que eu estou apresentando são na direção vertical. Na direção vertical. Tudo bem? Vamos determinar aqui, ó. Faltou eu fazer uma pergunta. Quando essa barra se desloca nesse plano, as seções transversais do meu perfil estão rotacionando em torno de que eixo? A seção transversal do meu perfil rotaciona em torno de que eixo? É o X, não, Matheus? Isso, muito bem. Estou desenhando aqui a seção transversal, né, do banzo inferior da minha treliça. Aí lá do catálogo, não foi à toa que eu botei essas direções X, Y e Z desse jeito, tá? Não foi aleatório. Foi pensando justamente nas coordenadas dos eixos, né, do meu perfil. Então, a figura não ficou muito boa. Deixa eu fazer ela de novo. Quem é o eixo X do meu perfil? É esse aqui, ó. Quem é o eixo Y? É esse aqui. Então, não foi à toa que eu botei o eixo X nessa direção aqui, tá? Que era justamente para coincidir com o eixo X do meu perfil. E não foi à toa que eu botei o eixo Y para cima, que era para coincidir com o eixo Y do meu perfil. Então, quando essa minha barrinha sofre deslocamentos na direção vertical, ou seja,
quando ela se movimenta no plano YZ, quando ela se movimenta no plano YZ, esse plano aqui, ó, essa seção transversal, ela está sofrendo rotação em torno do eixo X, tá? Então, para essa minha barrinha se deslocar na direção vertical, tá? Para ela se deslocar na direção vertical, ela tem que sofrer rotações em torno do eixo X. Então, agora vem. Beleza. Professor, para que o senhor está falando isso? Que a gente vai precisar dessa informação exatamente agora. Eu vou precisar saber quem é a esbeltez da minha barra inferior em relação ao eixo X. Vai ser quem? Vai ser o comprimento da minha barra entre travamentos para ela se deslocar na vertical, que seria de quanto? Seria de 3,30 metros, que é a distância de um travamento ao outro. 3,30 metros. Aí eu vou botar em centímetros já, tá? A distância de um travamento ao outro, na direção vertical. Dividido pelo raio de giração da minha seção em relação a qual eixo? Em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y? É o X. X, que ela está rotacionando em torno do eixo X. E quanto é que é o raio de giração em torno do eixo X? Vamos pegar que a gente calculou isso semana passada nas propriedades da seção. Tá aqui, ó. 2,97 centímetros. 2,97. Então, vamos lá. 2,97 centímetros. Isso aqui dá quanto, gente? 111,111. Eu vou arredondar para isso aqui. Isso aqui é menor do que 300. Então, ok. Tá? Ok. Em relação à minha barra vibrar, né? Vibrar no plano YZ, ou seja, na direção do plano da treliça, eu não tenho problema nenhum, porque os comprimentos entre travamentos são pequenos, tá? E os meus perfis, né? Os meus perfis têm uma inércia muito grande em relação ao eixo X. Então, quando essa minha barra tenta rotacionar em torno do eixo X, eu tenho duas coisas favoráveis a ela. Primeiro, eu tenho um comprimento entre travamentos pequeno. Segundo, que o perfil tem uma inércia muito grande em relação ao eixo X. Então, ótimo, ela passa com folga, né? Passa com folga quando ela tenta vibrar no plano da treliça. Agora, vamos para o que eu acho mais delicado, que é a vibração da barra perpendicular ao plano da treliça. Perpendicular ao plano da treliça. A outra hipótese, como eu acabei de dizer, a outra verificação é justamente essa barra sofrer movimentos perpendicularmente ao plano da treliça. Perpendicularmente. Aí, no caso aqui, os únicos pontos travados que impedem o movimento dessa barra são os apoios, né? São os apoios. Por quê? Porque, a princípio, eu não falei nada sobre o contraventamento do banzo inferior da minha treliça. Eu não impedi, né, perpendicularmente ao plano da treliça, esse banzo inferior. Não impedi, não coloquei nenhuma mão francesa, não coloquei nenhum sistema de contraventamento no banzo inferior, não fiz nada. Deixei o banzo inferior da treliça completamente livre para sofrer deslocamentos transversais ao seu plano, tá? Completamente livre. Então, quem seria o comprimento destravado para que o banzo inferior sofresse vibração perpendicular ao plano da treliça? Alguém sabe dizer? Agora eu acho que vai ser 6,6. Isso, isso. No caso agora, o meu perfil... 6,6 no caso, né? No caso agora, o meu perfil, ele está rotacionando em torno do eixo Y dele, né? Então, o comprimento destravado agora é 660
centímetros. Perceba que é justamente o vão da treliça, né? Porque eu não travei nada, então é o próprio vão da treliça. E o pior agora é porque o raio de giração em relação ao eixo Y, perceba que quando o banzo inferior vibra, né, perpendicularmente ao plano da treliça, quando ele vibra perpendicularmente ao plano da treliça, a minha seção transversal está rotacionando em torno do eixo Y, que é justamente o eixo de menor inércia da minha barra. Então, eu dobrei o comprimento destravado e ainda peguei o perfil na pior situação, que é ele rotacionando em torno do eixo de menor inércia. Quanto é o raio de giração em relação ao eixo Y? 1,82, está aqui, ó. 1,82 centímetros, tá bom? 1,82, não é isso? Ó, 1,82 centímetros. Isso aqui dá quanto, gente? Matheus, dá 362,6. 300 e... 62,6. 62,6. Pronto, isso aqui é maior do que 300. Então, carinha triste. Né? Carinha triste. O que é que eu devo fazer, professor? Eu vou aumentar o perfil, né? Se eu aumento o perfil, o raio de geração em relação ao eixo Y aumenta, né? Mas essa não é a maneira mais econômica nem mais sábia para resolver esse problema. Quem sabe me dizer, então, qual seria uma solução óbvia para esse problema? Para eu diminuir a esbeltez do meu perfil, né? Lá do banzo inferior, em relação ao eixo Y. Matheus, aqui a gente tem que adicionar algum elemento para diminuir esse comprimento, né? Isso, muito bem. Eu posso, por exemplo, imagine que aqui em cima está uma terça de cobertura, né? Ó. Uma terça lá na cumieira, certo? Tudo bem? Tudo bem, Aristides? Sim. Aí pego uma mão francesa do banzo inferior e travo na terça lá de cima. Pego uma mão francesa do banzo inferior lá desse ponto central e amarro na terça lá de cima, né? Fixo esse nó, né? Eu restringo o deslocamento desse nó, o deslocamento transversal, né? Por meio de uma mão francesa. Por meio de uma mão francesa. Tá? E ó, foi o assunto que a gente tratou lá em contraventamentos, não foi? O assunto que a gente tratou lá em contraventamentos. Outra solução possível também é eu contraventar o banzo inferior da minha treliça por meio de contraventamentos em X. Então, eu pegaria esse ponto aqui e ligaria ele a outro pilar, tá? E esse ponto aqui ao ponto médio de outra treliça. E faria isso aqui também, no outro lado da treliça. Tá? Faria isso aí. Ou seja, você veria um plano cheio de contraventamentos em X no banzo inferior da treliça, tá? Mas essa é uma solução, pelo que eu estou vendo aqui na região, um pouco usual. A solução que eu vejo mais, pelo menos aqui na região aqui no interior, né? É a solução com mão francesa. Você pega a mão francesa, conecta o banzo inferior até a terça superior. Faz isso dos dois lados, tá? Faz isso dos dois lados da treliça. Tudo bem? Se eu fizer isso, Aristides, se eu fizer isso, o que é que vai acontecer, né? Se eu travar o deslocamento lateral desse ponto, tá? Se eu travar o deslocamento lateral desse ponto, o que é que vai acontecer com esse carinha aqui? Vai diminuir. Diminuir para quanto?
sobrar 3,3 metros. Isso. Portanto, o seu índice de esbiotez vai dividir por 2, né? Vai cair pela metade. E aí você vai conseguir respeitar o limite de 300. Tudo bem? Tudo bem?